Irmãos, vamos falar um pouco sobre revestimento de poder, vamos falar um pouco sobre autoridade. Eu gosto de fazer algumas analogias para podermos entender algumas coisas, e uma analogia bem simples, algo bem tranquilo, para que você compreenda um pouquinho sobre o que é autoridade. Imagine você uma estrada, uma pista dupla, e lá longe, na descida, bem longe, vem vindo uma carreta, e a carreta vem numa velocidade que lhe é permitida, e ela vem nessa velocidade, naquela pista, e uma carreta é muito pesada, são várias toneladas, ela está carregada, o que torna ela mais pesada ainda. Mas o homem que está na condução, na direção daquela carreta, ele avista que lá no pé da subida daquela pista, ele percebe que tem um movimento. Ele não sabe o que é ainda, mas quando ele chega mais perto, ele percebe que é uma viatura da polícia rodoviária. E ele olha pela sua visão, ele percebe que ali tem um policial. E esse policial, ele não pesa mais do que 78 quilos. Mas a carreta pesa muitas toneladas. Mas lá de longe ele observa e vê que o policial estende as mãos e pede para parar. Aquela carreta com aquela tonelada toda começa então a se posicionar, ele começa então a segurar dentro das possibilidades no freio e vai parando, até que ele dá seta, encosta e para exatamente aonde o guarda ou o policial pediu que ele parasse. A mão levantada daquela autoridade com menos de 80 quilos, fez com que uma carreta de várias toneladas parasse. Isso é autoridade. Quando olhamos para o reino de Deus, podemos ver dessa forma também. Você é um ser humano. Eu não sei quantos anos você tem, talvez 30, talvez 40, talvez 50, talvez até 80 anos. Você tem algumas limitações, inclusive se chegar a uma certa idade, que é natural da vida, algumas limitações. Porém existe um mundo espiritual à nossa volta, dominados por espíritos malignos de um lado, anjos decaídos, com milhares de anos. Espíritos malignos que conhecem toda a trajetória, a história da humanidade, sabe como você funciona, conhece a tua família, os teus antepassados. Espíritos malignos que têm poder, que foram dados a eles, tão grande, que a Bíblia diz em Coríntios, que ele é considerado o Deus desse século, o diabo, juntamente com os seus agentes, que tem poder. Seria errôneo da minha parte dizer que o diabo não tem poder, porque ele tem, mas o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é o único ser que é todo poderoso, ou seja, que detém todo o poder. E esse Deus que detém todo o poder, nos dá autoridade, para que com as nossas limitações, e mesmo com um tanto de idade comparado ao mundo das trevas, nós tenhamos autoridade no nome de Jesus Cristo, para paralisar todo o inferno. Isso é autoridade. Mas eu quero passar um pouco pela palavra de Deus, eu quero caminhar um pouco, eu sei que o tempo é curto, mas eu quero começar, para falar de autoridade, eu quero começar com a primeira profecia da Bíblia, e para isso você abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo 3, e o versículo de número 15, porque aqui nós temos a primeira profecia da Bíblia, um momento importante, e essa profecia se cumpriu, e nós vivemos parte dela nos dias de hoje. Essa profecia foi dada pelo próprio Deus, de algo que num futuro iria acontecer. Essa profecia acontece ali no Jardim do Éden, quando o homem, ele deixa de obedecer a Deus, e por causa do pecado, ele tem algumas consequências, assim como a mulher que foi enganada.
E nós temos nessa nossa profecia dois personagens fundamentais, que é a mulher de um lado e do outro lado a serpente. A mulher simboliza aqui a raça humana e a serpente simboliza aqui as forças negativas do mal, simboliza o diabo. Se nós formos olhar para a Bíblia numa cronologia, nós vamos perceber que o diabo é considerado a serpente, principalmente no livro de Apocalipse. E aí nós temos o próprio Deus dizendo exatamente assim em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti, disse Deus para a serpente, e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Uma vez que nós falamos que a serpente aqui simboliza o diabo, então a linhagem do diabo são os anjos decaídos, espíritos malignos, e a linhagem da mulher, todo ser humano que viria posteriormente. E a Bíblia diz assim: ela te esmagará a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Essa foi a primeira profecia da Bíblia. Agora olha aqui para mim, pode fechar sua Bíblia e preste bastante atenção. Primeiro nós vamos olhar para essa promessa, essa profecia, para nós entendermos algumas coisas lá na frente. Para nós entendermos o processo, a caminhada. Eu gostaria que você fosse imaginando comigo, começando lá do Jardim do Éden. Houve uma separação do homem e Deus, do projeto que Deus tinha para o homem. O plano que Deus tinha para o homem era perfeito, mas ele foi quebrado por causa do homem. O homem tinha direito a tudo aquilo que Deus havia criado, mas ele acabara de perder o direito por causa do pecado que entrou no mundo. E Deus de lá para cá começou um processo, começou um trabalho para dar ao homem o direito de reintegração de posse dos projetos e planos que ele tinha para o homem. Mas nessa caminhada de lá para cá, nós vamos entendendo algumas coisas nesse processo. E o diabo sabia que havia uma palavra de Deus, e o diabo sabe que Deus, quando fala, ele cumpre. Graças a Deus que algumas pessoas também têm esse entendimento e esse conhecimento hoje. Você sabe que quando Deus promete, ele é fiel para cumprir. Então nós olhamos para a palavra de Deus. Eu acredito que ao longo da história o diabo fica muito preocupado e atento, porque ele tinha uma palavra sobre ele, que da semente da mulher levantaria alguém que iria esmagar a cabeça dele. Mesmo o diabo, certamente entendedor de ciência, percebendo que cientificamente seria impossível cumprir essa promessa, uma vez que a Bíblia diz que da semente da mulher. Mas que semente? Porque a procriação da raça humana, ela precisa da junção do homem e mulher. A semente, ou o sêmen, traduzido do grego, está no homem. Então, como a semente para gerar uma nova pessoa está no homem, mas Deus diz que da semente da mulher levantaria alguém, surgiria alguém. Cientificamente falando, nós sabemos que das células somáticas da mulher, nós temos o par de cromossomos XX. Então, se porventura fosse possível a mulher engravidar sozinho, cientificamente falando, só poderia nascer outra mulher, XX. Mas o homem tem o par de cromossomos na sua célula somática, XY. Ao mesmo tempo em que a mulher só pode produzir a gameta X, o homem pode produzir X e Y. Ou seja, da semente do homem há probabilidade 50% de nascer mulher e 50% de nascer homem. Mas da mulher não existe a possibilidade dela sozinha gerar um filho. Então, se nós fôssemos olhar para essa palavra, nós teríamos alguma dificuldade.
E se Deus fizesse algo diferente, que foi o que nós sabemos que Ele fez, porque Deus é tão tremendo, que quando a Maria ficou grávida, não precisou do homem, foi pelo poder de Deus. E outro milagre que acontecera, já que ela ficou grávida, e automaticamente nasceria uma mulher, cientificamente falando, Jesus seria uma mulher, mas além dela ficar grávida, ela ainda dá à luz a um menino, porque havia uma profecia dizendo que o menino vos nasceu, e o seu nome será Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas Deus é tão tremendo e tão fantástico, que quando Ele dá a sua palavra, Ele move céus e terra, confunde até a ciência, mas Ele faz o milagre. Assim foi nessa questão, assim tem sido na sua vida, e assim vai ser, porque é o poder de Deus. Então nós vemos que a partir dessa promessa, o diabo, acredito que sai numa caçada para tentar paralisar esse projeto, sem entender, talvez, eu acredito, isso sou eu que acredito, que o diabo deva ter tido uma grande surpresa, quando ele percebe, eu não sei que altura ele percebeu, que Deus, Ele se faria carne e habitaria entre nós. Já tinha um plano, Deus tinha tudo planejado. A Bíblia diz que o projeto Jesus Cristo que viria já estava planejado antes da fundação. Então Deus tinha tudo planejado, e houve um milagre extraordinário. Mas enquanto Jesus não nasce, havia então uma busca do homem por Deus, porque o homem sempre buscou Deus. O homem já nasceu com esse instinto, vamos dizer assim, de uma procura por Deus. Por falta de conhecimento, algumas pessoas buscam deuses em todos os lugares, mas existe uma procura por Deus. Algumas pessoas fazem de alguns animais os seus deuses, como temos vários animais na Índia que são considerados divindade. Algumas pessoas fazem até mesmo de objetos locais. Mas é interessante que sempre há uma busca por Deus. Porque o homem, quando Deus criou a sua imagem e semelhança, e Deus criou o homem para um propósito, e quando o homem não conhece a Deus, está faltando alguma coisa. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter fama, mas falta alguma coisa. Existe um vazio no peito que precisa ser preenchido, um vazio na alma que precisa ser preenchido. Alguns tentam preencher com a fama, com o sucesso, com o dinheiro, às vezes com as drogas, com tantas outras coisas, mas nada preenche este vazio, porque ele tem um tamanho exato, e ele é o tamanho da presença de Deus na vida de uma pessoa. Só Deus pode preencher este espaço vazio. A busca, a procura de onde viemos, para onde iremos, a questão da eternidade, as pessoas têm as suas teorias, mas só pode compreender e entender aquele que recebe Deus na sua vida, e ele começa a enxergar, não apenas pelos olhos naturais, porque nós temos olhos naturais, não apenas pelos olhos da ciência, porque nós entendemos a ciência e cremos na ciência, vivemos pela ciência, usamos a ciência, mas também nós enxergamos com os olhos da fé, e a fé vê onde as nossas vistas não alcançam, onde até mesmo a ciência não chega, a sua fé chega. Olha como você é importante, você consegue enxergar até além da ciência. Então nós temos essa caminhada, e nessa caminhada o homem sempre procura Deus, e tem uma coisa que Deus tem prazer. Existe uma coisa que Deus tem prazer, Ele se alegra, é se apresentar, é entrar na vida de uma pessoa, é dizer para aquele que Ele criou: eu estou aqui, eu sou o teu Deus, eu quero te ajudar, eu quero segurar nas tuas mãos, eu quero te levar.
Eu quero caminhar com você, te levar pelos caminhos e planos que eu preparei para você. Os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos, mas lembre-se, eu disse os planos de Deus, não o plano. Deus tem vários planos para a sua vida, então Ele trabalha para que você caminhe dentro desses projetos. Mas o diabo, ele quer que você perca essa visão. No Velho Testamento, assim que o homem saiu do Éden, ele começou a ter um relacionamento diferente com Deus, porque a comunhão, a intimidade que ele tinha de ter a presença de Deus, Deus vinha na viração do dia, se apresentava para Adão e Eva, essa comunhão, essa aproximação, essa intimidade, esse contato o homem perdeu, mas Deus sempre buscou um jeito de se apresentar ao povo. Então Deus, Ele enviava homens valorosos, Ele levantou profetas no Velho Testamento, homens que testificavam o poder de Deus, a autoridade do poder de Deus, homens que eram usados por Deus e que mudaram a história, homens que quando oravam parava de chover, homens que oravam para chover e a chuva caía, homens que oravam e o sol para que a terra parasse. Nós falamos o sol parou, mas necessariamente a terra parou. Homens que fizeram coisas magníficas, homens tremendos, como Elias, o profeta do fogo, como Jeremias, o profeta chorão, entre tantos outros profetas de Deus. E estes homens, eles tinham o poder de Deus, a autoridade de Deus sobre a vida dele. Porém, nessa época, o poder de Deus, a autoridade de Deus era temporária e seletiva, ou seja, era por um tempo determinado. E era seletiva porque não era para todo mundo. A promessa de Deus temporária e seletiva era para uma pessoa dirigir o povo, é para uma pessoa dar a visão de Deus para o povo. Então aquele tinha a unção de Deus e o poder de Deus. Uma amostra importante sobre isso é quando Deus resolve abençoar Moisés colocando líderes para ajudá-lo. Só que aqueles líderes precisavam também de unção e autoridade. Então diz a Bíblia que Deus deu a eles unção e autoridade, que fora repartido de um pouco da unção e autoridade que Moisés tinha. E quando um desses líderes ia, vinha outro e automaticamente recebia o poder e a autoridade de Deus. E o tempo foi passando. Mas o Velho Testamento é muito rico em muitas coisas, em muitas palavras. Mas talvez uma das promessas mais fantásticas para nós hoje, lá do Velho Testamento, é quando Deus resolve mandar uma mensagem para mim e para você. É quando Deus resolve mandar outra palavra, profecia, para as pessoas que viriam num futuro não tão distante. E Ele usa o profeta Joel. E ele diz assim através do profeta Joel no seu livro capítulo 2 versículo 28, vai chegar um tempo em que eu vou mudar essa história do meu poder e autoridade no meu nome, que ela esteja sobre uma pessoa em determinado tempo. Deus diz nessa palavra, vai chegar um tempo que esse poder e essa autoridade, ela vai ser sobre toda a carne, diz Deus em Joel capítulo 2 versículo 28. Essa profecia, ela foi, no momento, nem se entendia muito bem, mas como assim, todo mundo ter poder, ter o direito de ter a autoridade de Deus, o poder de Deus, porque Deus tinha um projeto fantástico lá na frente, Deus tinha uma obra para fazer, Deus tinha um plano para estabelecer nessa terra, que era a implantação da sua igreja. E para implantar a igreja ele precisava de um exército forte, corajoso, poderoso e com autoridade. Hoje nós sabemos que esse projeto está aí, nós somos o projeto de Deus, não só individualmente falando, mas coletivamente como igreja, nós somos o projeto de Deus. E nesse plano e nesse projeto de Deus como igreja, nós precisamos caminhar, crescer com unção e autoridade. E aí nós somos inteligentes, porque Deus nos deu inteligência. Mas o homem, com toda a sua inteligência e todos os métodos que ele tem, ele teria certamente fracasso em realizar o plano e projeto de Deus. Porque
todo projeto que nós temos precisa da unção de Deus sobre ele. As igrejas hoje trabalham de todo jeito para ganhar almas. Elas fazem de todas as formas, usam tudo o que ela pode usar, mas o que transforma vidas, o que salva pessoas, o que faz com que a obra de Deus se concretize, é a mesma coisa que acontecia lá na igreja primitiva, é a unção, o poder e a autoridade de Deus na vida de uma pessoa. Sem unção, não adianta nem ter visão, não tem para onde chegar, não tem o que fazer, nós precisamos da unção de Deus. E essa promessa foi dada através do profeta Joel, mas o tempo passou e chegou o momento dessa promessa se cumprir. Havia um homem que batizava as pessoas nas águas e o seu nome era João Batista. João Batista já batizavam as pessoas antes da vinda de Jesus. Porém, um dia, muito perto na geração de João Batista, em uma casa, quem sabe em um dia tranquilo, Deus olha do céu e procura uma mulher abençoada, uma mulher digna, uma mulher honrada em toda aquela terra. E ele observa lá de cima e ele vê Maria. E Deus dá uma ordem para o anjo Gabriel, diz: vai lá e manda um recado para aquela mulher. Estava, quem sabe, aquela mulher nos seus afazeres do dia a dia. Quem sabe estava aquela mulher trabalhando, talvez limpando a casa, arrumando alguma coisa, quando de repente o anjo chega e diz assim: salve agraciada. Ela olha assustada e ela percebe, tenta imaginar a cena, que aquele homem era diferente dos homens daquela região e que não era uma pessoa comum, e ela certamente percebe que era um ser celestial, um ser celestiano, e ele diz assim: salve agraciada. E ela certamente, sem entender muito, recebe uma promessa e ele diz assim: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e você vai gerar um filho, e o seu nome Emanuel, Deus conosco, para que não haja mais solidão, para que as pessoas tenham Deus na vida delas. E essa mulher, agraciada, abençoada por Deus, que não tem culpa com o que as pessoas fizeram com ela através da região, era uma santa mulher de Deus, assim como são aqueles que chegam até a Cristo, santificado pela palavra. Ela gera e nasce um menino chamado Jesus. Esse Jesus cresce, e ele, com graça e sabedoria, cresce. A Bíblia traz poucas coisas da tua adolescência, da tua infância, e a Bíblia mostra ele com 13 anos, deixando os sábios da época confundidos. Mas o mais importante é quando a Bíblia nos mostra e nos relata que um dia, esse João Batista que batizava, ele pregava uma palavra para algumas pessoas que Deus havia dado para ele. Ele dizia assim: gente, eu vou batizar vocês, mas olha, após mim vem um aí que é mais poderoso do que eu não tenho nem como comparar, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele, e ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai dar poder e autoridade para vocês. Mas espere, por enquanto eu só vou batizar com água, mas vai chegar um dia que ele vem, e um dia, irmãos, em uma manifestação única, maravilhosa, bonita da Trindade, João Batista estava batizando no rio. As pessoas chegavam, desciam as águas, quando de repente, aquele menino que agora se tornara um homem, Jesus, chega para ser batizado por João Batista. Quando João percebe que ali diante dele estava se cumprindo promessas que Deus havia feito, que aquele era o ungido, o Cristo de Deus, ele se recolhe à sua insignificância e diz assim: Senhor, Senhor, como eu posso te batizar? Importa que o Senhor me batize, porque tu és o Filho de Deus. A Bíblia diz em João 1, que o verbo se fez carne e habitou entre nós.
era o próprio Deus que havia se feito carne, tomada a forma humana, agora com as mesmas necessidades humanas, para que uma legalidade fosse dada, porque um sangue inocente deveria ser derramado, mas de humano, não de uma pessoa celestial com poderes. Então ele veio para vencer o pecado. Irmãos, e quando João Batista diz assim: olha, eu não sou digno de ser batizado por ti, porque tu és o caminho para a vida eterna, certamente ele diz, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, dos primeiros testes humanos, porque se tem uma coisa que o humano gosta, é de se sentir poderoso e se sentir no controle e no poder. Tem muita gente por aí que acha que é Deus, e tem muita gente que tem certeza que é Deus. Jesus, como homem, poderia ter estufado o peito e falar: João, mas não é, João, que você tem razão, vem cá, deixa eu batizar você, João. Mas Jesus simplesmente se colocou numa posição de maior autoridade que existe na igreja, que não é o pastor, que não é o diácono, que não é o obreiro. O maior ministério é o de servo do Senhor Jesus Cristo. Quem é servo aqui, levanta a mão e dá um glória. Esse é o maior ministério. O servo veio para servir e não para ser servido. Jesus certamente olha para ele e diz: é verdade, João, porque a verdade seja dita, eu sou o caminho, mas você é aquele que Deus enviou para preparar o caminho, então importa que eu seja batizado por ti. Eu imagino que o inferno inteiro fica assustado, porque esperava Jesus ser reprovado, para que o plano de Deus não fosse aplicado. Mas naquele dia, João Batista batizou Jesus. E aí nós temos a manifestação da Trindade após o batismo. A Bíblia diz que o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, E ouviu-se uma voz do céu, de Deus, dizendo: esse é o meu filho amado, filho na terra, Espírito Santo descendo, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho muita alegria. Jesus Cristo, após ser batizado, ele vai para o deserto. Porque, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você, não entenda mal. Toda pessoa que quer ser usada por Deus, ela tem que se preparar para o deserto. Ela tem que passar pela escola. E às vezes não é fácil, e muitas pessoas são reprovadas. Jesus foi para o deserto. Ele não foi nem porque assim, acho que eu vou para o deserto. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto com um propósito: para ser tentado, para ser provado, porque para ser aprovado eu preciso ser provado. Algumas pessoas, na primeira provação, ela deixa de viver os planos de Deus, mas você foi chamado por Deus, a aprovação vem, quer ser usado por Deus, se prepara para levar pedrada, e às vezes a pedrada vem das pessoas que estão do seu lado, às vezes que você ama, e às vezes quem você mesmo está ajudando. Isso faz parte da caminhada e da vida. Poderia falar de tantas pessoas, entre eles José, vendido pelos próprios irmãos por causa do teu sonho. Mas Jesus Cristo vai para o deserto. Lá no deserto ele vence o diabo com o poder da palavra de Deus. E ele sai do deserto fortalecido e vai para a sinagoga. Dão a ele um livro para ler, e ele começa a ler. E o que Jesus estava lendo naquele dia era uma passagem do livro de Isaías. E ele diz assim a passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, a dar vista aos cegos, curar os enfermos, e todas as questões que trazia esse versículo. Mas o interessante é que quando Jesus termina de ler, ele deixa o livro e fala para as pessoas: hoje está se cumprindo essa palavra, eu sou aquele a quem o profeta falava. Algumas pessoas falaram: ele está ficando maluco, começou a perseguição dos religiosos aí. Mas a Bíblia diz que algumas outras pessoas olhavam fixo nele, não conseguiam tirar os olhos dele, porque viam nele o poder, a unção e a autoridade que Deus havia colocado nele. E Jesus começa o seu ministério. Ele começa então com autoridade curar os enfermos, expulsar os demônios. Só que, preste atenção, vai acompanhando comigo essa caminhada por uma parte da Bíblia nesse tema.
Aonde Jesus vai, ele curava os enfermos, expulsava demônio, era a mulher encurvada que se endireitava, era o endemoniado gadareno, era o cego Bartimeu, e ele vai fazendo as suas obras, e nessa caminhada com ele vai algumas pessoas que ele havia escolhido, precisamente 18 discípulos e mais alguns que estavam se agregando a essa grande família chamada igreja, e também nós tínhamos atrás a outra parte da igreja que temos até hoje, chamada multidão. Então a multidão acompanhava Jesus um pouco de longe, mais perto os discípulos. Jesus ensina, instrui e certamente fala com eles sempre sobre autoridade e revestimento de poder. Uma vez Jesus chegou em uma determinada localidade, certamente cansado, imagina num sol de meio-dia daquele lugar. Imagina Jesus cansado, a Bíblia diz que ele estava cansado da viagem, e ele estava com sede, chegou perto do poço de Jacó, e ele então pediu que os discípulos fossem até a cidade para comprar comida, e ele ficou diante do poço com muita sede, e lá vinha uma mulher, só que a mulher era de Samaria, e os samaritanos não conversavam com os judeus, principalmente um homem e uma mulher, mas Jesus começa um diálogo com aquela mulher, e ele pede água para beber, e a mulher fica assustada, porque como um judeu falaria com um samaritano, sendo homem, falando com a mulher, estava tudo errado, e ela diz: mas como você fala uma coisa dessa? Como você pode me pedir? Ele disse assim: mulher, você não sabe quem fala contigo. Se você soubesse quem é que está falando com você, era você que ia me pedir água. E ela fala: mas como tu não tens nem como tirar água do poço? E Jesus diz assim: essa água você vai beber, amanhã você vai voltar e tirar de novo e tomar outra vez, e todas as vezes que você tomar dessa água, você vai tornar a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, vai criar em você uma fonte que jorra para a vida eterna, rios de água viva fluirão do seu interior. A mulher não entendia, ela disse: então me dá dessa água. Jesus estava falando da autoridade, da unção, do poder de Deus. Pastor, mas onde é que está essa autoridade e unção do poder de Deus? Está na pessoa do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa do Espírito Santo de Deus, por isso há uma ordem na Bíblia: enchei-vos do Espírito Santo, processo contínuo, todo dia, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, porque só uma pessoa cheia do Espírito Santo é que pode ter essa unção e essa autoridade, e Jesus oferece àquela mulher. Jesus dá aos seus discípulos ensinamento, instrução, para que eles também recebessem o poder de Deus, e Jesus vai caminhando com os discípulos. Chega um momento em que Jesus Cristo cumpre o seu projeto, o seu propósito. Ele morre na cruz do Calvário, no Gólgota, lugar chamado Caveiro, mas a morte não pôde deter o Filho de Deus. A morte não pôde deter o Filho de Deus. Quando o inferno achou que estava tudo terminado, do sepulcro, eis que triunfante ressurgiu o Filho de Deus. Jesus venceu a morte e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Interessante, né? O diabo não é dono nem da chave da casa dele. E algumas pessoas ficam dando um monte de coisa para o diabo. Isso aqui é do diabo, isso aqui é do diabo. Ele não tem nada. Então, entenda bem isso. E quando Jesus vence o diabo lá na cruz, cumpre-se a promessa, a semente da mulher. Ou seja, uma pessoa que descenderia da mulher, ela então esmaga a cabeça do diabo. Porque a morte de Jesus foi a derrota do inferno. E Jesus agora ensina esse caminho para as pessoas. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Agora vocês nem precisam morrer mais, porque eu venci a morte. Irmãos, depois que Jesus ressuscitou, você não precisa mais morrer. Pastor Cid, mas eu vou ficar para a semente. Eu estou falando não é da sua carcaça, não. Eu estou falando é de você, o verdadeiro você. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Deus é eterno, você também tem uma eternidade, com Deus ou sem Deus. E se você recebe a Deus, você tem então a eternidade com Deus. Você tem vida eterna. O que temos aqui é apenas um talho da eternidade.
É apenas um tempo que nos foi concedido. O apóstolo Paulo disse assim: irmãos, ainda que a minha casa terrestre, esse tabernáculo se desfaça, eu tenho uma morada diante de Deus. Havia promessa. Jesus chega em João 14 e diz assim: gente, não fique preocupado, não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito, eu vou preparar lugar, depois eu voltarei, levarei vocês para que vocês estejam comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus mostra, dá a direção, fala com a igreja, fala do poder. E quando ele venceu a morte, ele ressuscitou. Em um tempo de 40 dias, Jesus esteve aqui, 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. E ele teve trabalho. No dia que ele ressuscitou, já tinha crente desviado. Ou você acha que desviado é coisa nova? Qualquer dia eu quero pregar sobre 2 desviados no dia da ressurreição. 2 que haviam deixado a sua igreja e estava indo embora para a sua velha e antiga vidinha na cidade de Emaús. Então Jesus começa a orientar, ensinar, instruir, e em uma das suas palavras ele disse assim: gente, é o seguinte, vocês têm autoridade, porque eu vou deixar com vocês, e vocês vão, com a autoridade que eu vou dar, com um revestimento de poder que vocês terão, vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, diz Marcos 16:15. Você vai pregar a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Marcos 16:16. E o versículo 17 diz: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Jesus fala de alguns sinais que seguem as pessoas que creem no seu nome, ou seja, pessoas que têm o Espírito Santo e são revestidas de poder. Jesus já havia mostrado para eles um pouquinho do que iria acontecer após a sua ida. Ele já havia em Lucas capítulo 9 preparado os 12 discípulos e disse assim: olha, eu vos dou autoridade e poder, vocês podem ir, prega o evangelho, expulse os demônios, cure os enfermos, expulse o mal. E os discípulos já tinham sentido esse gostinho, porque no nome de Jesus eles diziam: demônio, vai embora. Os espíritos malignos tinham que obedecer, porque os discípulos já tinham a autoridade e poder do nome de Jesus que estava com eles. Lucas capítulo 10, Jesus prepara 70, dá autoridade e poder e envia eles também. Hoje em 2019, são alguns milhões de pessoas que são revestidas pelo poder de Deus e enviada para fazer a obra, e você é uma dessas pessoas. O poder de Deus está sobre você. Não sabeis vós que sois templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em você? Os discípulos já tinham sentido o gostinho, eles já tinham se maravilhado. Uma vez chegaram a maravilhado: Senhor, Senhor, que maravilha, voltando da viagem. Senhor, olha, nós não sabemos nem como agradecer, nós estamos assim cheios do poder, é um poder muito grande. A gente fala para o demônio: sai, o demônio sai. A gente fala para o enfermo: seja curado, e muitos são curados, que maravilha. E Jesus, nos seus ensinamentos, diz: que bom, legal, mas não seja isso que alegre mais o teu coração, porque muitos vão chegar nesse dia do juízo final: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, beleza, eu expulsei enfermidades, beleza, eu fui pastor, beleza, eu era líder na minha igreja, beleza, isso não dá salvação para ninguém. Jesus falou assim: fique alegre, se alegrem mais, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Isso é o mais importante, o seu nome está escrito no livro da vida. Tem muita gente preocupada com o que os outros acham dele, até com o que os irmãos acham dele, mas o mais importante é o seu nome está escrito no livro da vida. Nessa caminhada, os discípulos então percebem que a autoridade e o poder de Deus está com eles, mas Jesus ia subir aos céus, Jesus ia partir. E como é que eles iriam ficar? Começou a ter um certo receio e um certo medo. Por isso que Jesus falou em João 14: não se preocupe, não se turbe o vosso coração, não tenha medo. Eles já estavam com medo, mas como vai ser quando ele partir? Por que ele vai? Para onde ele vai? Jesus falou assim: não precisa ter medo,
Mas por que eles estavam com medo? Porque Jesus ia embora, e eles tinham Jesus do lado dele todos os dias, todas as horas. Tinha um problema, Jesus, uma pergunta, Jesus, uma solução, era Jesus quem dava. E agora, quando Jesus fosse, quem é que estaria com eles? No mesmo capítulo 14 de João, Jesus diz assim: olha, eu vou orar a Deus, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco. Eu estou só um tempo, mas esse vai estar convosco para sempre. Ele vai vir para essa terra por causa da igreja. Importa que eu vá para que ele venha. Enquanto tiver igreja na terra, o Espírito Santo estará. Quando a igreja for levada, o Espírito Santo será tirado. Irmão, o Espírito Santo está aqui hoje por tua causa, porque você é a igreja de Deus. Olha que maravilha, olha que privilégio. O Espírito Santo está aqui por minha causa. Diga assim: o Espírito Santo está aqui por minha causa. Eu sou casa, eu sou morada, eu sou tabernáculo do Espírito Santo, do Deus vivo. Oh glória! Irmãos, isso é muito importante, não tem nada melhor do que isso. Isso é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Mas Jesus tinha que ir para o Espírito Santo vir, e os discípulos não conseguiam entender muito isso, e começou uma perseguição. Na verdade, a perseguição começou antes da morte de Jesus, quando acusaram Pedro. Pedro negou Jesus, mas agora estava mais difícil ainda. Se Jesus morreu, quem ia protegê-los? E eles ficaram com medo. Tinha a promessa de Deus lá de Joel? Tinha a promessa de João Batista? Tinha a promessa de Jesus? Tinha, mas essa promessa ainda não havia se concretizado. Aí nós chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós temos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, nós temos já uma passagem que diz os 40 dias que Jesus esteve na terra. E aí nós, olhando para essa passagem do livro de Atos, no capítulo 1, nós temos um reforço da promessa. Jesus diz assim, salvo engano, versículo 4 do capítulo 1: ficai em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder. Eu sei que está difícil, estão perseguindo vocês, estão querendo matar vocês. Eu sei que vocês estão com medo, eu conheço vocês, eu conheço a sua dificuldade, eu conheço o seu problema. Irmãos, Deus conhece você, Deus sabe quem você é. Não faça média diante de Deus, não. Deus sabe, Deus conhece a tua fraqueza, conhece as tuas falhas, conhece teus erros, conhece teu pecado, mas mesmo assim Ele te ama, e a graça de Deus está aí, para que você possa viver pela graça. É só olhar para Ele, é só se posicionar, Ele continua amando você. E Ele diz: eu sei do problema de vocês, então fique em Jerusalém, não precisa fazer nada, só fique e espere a promessa que eu disse que vocês receberiam, disse o Senhor Jesus Cristo. No versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele diz assim: mas recebereis poder, autoridade, virtude, vocês serão revestidos de poder, porque descerá sobre vós o Espírito Santo, e aí vocês vão ser minhas testemunhas. E ele já deu 4 lugares: Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Vocês vão ser testemunha. Irmão, você é testemunha do poder de Deus. O que uma testemunha faz, pastor? A testemunha, ela fala o que ela viu, o que ela ouviu, ela relata. Você é essa testemunha. Por isso que os discípulos diziam, Pedro disse: eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e do que eu tenho ouvido. Isso é ser testemunha, não é só pregar o evangelho, é falar do que você vive, do que Deus tem feito na sua vida, o que você tem presenciado, o que você tem vivenciado. Muitas pessoas, irmãos, terão a história da vida delas modificada, consequentemente da família dela, de outras gerações que virão pós ela, por causa do seu testemunho. Olha só, você é testemunha do poder de Deus. Você é a prova de que Deus existe, de que Ele é real e que Ele pode mudar a história de uma pessoa.
aqui tem pessoas que são testemunha de que um homem que não sai dos bares, homem que às vezes está aí jogado pelas ruas, bêbado, que ninguém dá nenhum valor, que essa pessoa pode se regenerar, se tornar um cidadão de bem, um pai de família, um marido exemplar, um obreiro na sua igreja, um diácono, um pastor e assim por diante. Você é testemunha de que Deus fez e de que Deus está fazendo. Então você precisa testemunhar. Testemunhar aonde, pastor? Nas mesmas localidades que ele, Jerusalém. O que era Jerusalém? Era a cidade dos discípulos. Então você é testemunha na sua cidade. Diga para mim com voz bem alta, qual a cidade que você mora? Então seja testemunha em toda a cidade, Ilha Solteira. Seja testemunha lá na sua casa, seja testemunha na sua faculdade, seja testemunha no seu local de trabalho, seja testemunha na fila do banco, seja testemunha na fila do açougue, seja testemunha aonde você for, que Jesus Cristo está vivo e vive para todos sempre. Seja testemunho da graça de Deus. Diga para as pessoas que a salvação, elas não precisam merecer, porque eu não mereço, você não merece. Elas só precisam acreditar e receber, porque a salvação é pela graça, é pela fé, não vem de vós, é dom de Deus. Mas seja testemunha em toda a cidade de Ilha Solteira, em toda Jerusalém. Judeia era a província a qual Jerusalém fazia parte. Então nós podemos ter aqui Judeia como o estado de São Paulo. Você tem que ser testemunha em todo o estado de São Paulo. Quando você for para outra cidade aqui no estado, seja testemunha. Pastor, eu fui no médico lá em Presidente Prudente, seja testemunha. Eu fui no médico em Rio Preto, em Barreto, seja testemunha. Eu fui passear em São Paulo, seja testemunha. Fui ver papai e mamãe em Campinas, seja testemunha. Fui ver papai e mamãe em Adamantina, seja testemunha. Em toda a cidade de Ilha Solteira, em todo o estado de São Paulo, em Jerusalém e Judeia. Samaria era uma região mais afastada, e tinha vários tipos de cultura, mas nós podemos aqui colocar Samaria como o Brasil. Então seja testemunha no Brasil. Quando você voltar lá para o Maranhão, para visitar a família, seja testemunha no Maranhão. Quando for passear lá na Bahia, leva o pastor também, conhecer aqueles lados lá, mas seja testemunha lá. Quando você for lá em Pernambuco, Gonçalo, não esqueça de mim. A primeira viagem sua foi de Brasília. Eu sei que agora você vai de avião. Na Brasília talvez eu não caibo, mas no avião sempre tem, mesmo apertadinho, leva eu. Seja testemunha. Em todo o Brasil, seja testemunha. Aonde você for, seja testemunha. E até aos confins da terra, não precisa nem falar, né? Em qualquer lugar do mundo que você for, seja testemunha de que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Deus. E eles ficaram em Jerusalém, obedeceram a palavra de Deus. Faltava uma coisa, faltava concretizar essa promessa. E aí nós chegamos na nossa história, na parte final, no livro de Atos capítulo 2. Há cerca de 120 pessoas estavam reunidas, assustadas sim, com medo sim. Eu diria, essas 120 pessoas era a igreja. Eu até diria acovardada sim, porque a perseguição era muito grande. Eles poderiam morrer, mas Jesus falou, fica tranquilo, fica lá, espera o revestimento de poder. E a Bíblia diz no livro de Atos capítulo 2 versículo 1 que estavam reunidos no mesmo lugar quando de repente ouviu do céu um som como de um vento forte e impetuoso que encheu a casa em que estava sentado, e todos foram cheios do Espírito Santo, ou seja, revestidos de poder, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Diz a sua Bíblia em Atos 2 capítulo 1, 2, 3 e 4, o Espírito Santo desce num dia especial dos judeus, uma festa chamada festa do Pentecoste, e ali nasce a igreja pentecostal, da qual você faz parte, uma igreja que crê no poder do Espírito Santo, uma igreja que crê que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza com fogo, batiza no Espírito Santo, que Jesus Cristo cura, e que Ele breve voltará para buscar a igreja. O revestimento de poder da igreja está na pessoa do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para revestir você, para encher você, para que você seja cheio de forma transbordante.
Pastor, o que é ser cheio transbordante? Imagina um copo. Imagina uma jarra de água bem grande. E você começa a encher o copo. Quando ele fica cheio, o que acontece se você não parar de derramar água? Ela cai pelas bordas, ou seja, o copo transborda. E o poder de Deus tem que jorrar sobre a sua vida sempre. E quando você estiver cheio, ele tem que transbordar. E aí quando começa a transbordar, essa água da vida que mata a sede, começa a molhar a região que você está, os lugares que você está, a sua família, a sua casa, começa a ser inundada, encharcada pelo poder de Deus, porque a unção e o poder de Deus está em você. Todas as vezes que você ora e se enche do poder de Deus, você não é o único abençoado e beneficiado. Por tua causa, Deus vai abençoar toda a tua família. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Isso é revestimento de poder, autoridade para ser testemunha do poder de Deus.